Cristo é a harmonia, a fé, a paz que contagia. A esperança é nossa força. O Pai maior é puro amor. A morte é passagem da vida, que continua mais viva, mais viva. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Tudo passa, entenda bem. Sinta mesmo no seu coração O carinho espiritual, um conforto angelical. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Dê a sua mão, renove as suas forças. Estamos nessa, juntos. Agradeça sempre, o bem está na gente. Faça a sua luz brilhar. Saia do escuro, oremos pelo mundo, consolando a dor de cá. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Mude a sintonia, expanda a alegria. Esse é o poder de amar. Boa noite, meu amigo Maxwell, meu parceiro nessa empreitada a partir de hoje. Boa noite a todos que já estão aqui, que entraram cedinho, que já teve gente aqui que entrou 15 para as 9, a Rosângela. Boa noite, sejam todos bem-vindos hoje a essa nossa primeira live dessa série
Comece pelo começo. E hoje, a nossa obra, O Céu e o Inferno. Boa noite a todos. Eu sou Denise Balô e falo aqui diretamente de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Não é isso, Maxwell? É isso mesmo, Denise. Que alegria estar aqui com você, estar aqui com os nossos amigos de casa. Boa noite. Essa série de estudos, Comece pelo Começo, está muito, muito boa, viu, Denise? E hoje vamos estudar o livro O Céu e o Inferno. Para a gente que vem acompanhando, né, Maxwell, eu não sei você, mas eu já estava louca para chegar quinta-feira para poder também estrear, porque desde domingo nós estamos com essa série que a FEEGO está produzindo, está incentivando, né, ao estudo das obras de Kardec. Então, o nosso agradecimento à FEEGO, que nos proporciona esses encontros com esses estudos. Não é, Maxwell? É isso mesmo. Agradecemos então a FEEGO por essa belíssima oportunidade e também aos nossos canais parceiros. Estão transmitindo esta live o Facebook da FEEGO, o YouTube da FEEGO, a Web Rádio Fraternidade, o IGESE, a Rádio Nova Luz, o Lar de Jesus, a Rede Amigo Espírita, a TV Goiás Espírita e também a TV Secal. É uma alegria podermos retransmitir esta live para tantos canais, para tantos divulgadores da doutrina espírita, viu? E é interessante, Maxwell, porque agora nós não temos mais fronteiras com esses nossos parceiros, né? Porque agora com a retransmissão deles, com a ajuda deles nessas lives, a gente leva esse conhecimento, né, esse banquete de conhecimento a quem quer nos assistir, né? Agora, Maxwell, tem muita dúvida, porque as pessoas, nem todas elas têm as obras que nós estamos estudando durante a semana. Nosso caso hoje, O Céu e o Inferno. Então, como que faz a pessoa que não tem essa obra? Será que vai ter que sair de casa para comprar? Olha só, Denise, não precisa não, viu? Não. Você pode adquirir, né, os livros de Kardec na livraria virtual da FEEGO. Tá aí o cartaz, livraria.feego.org.br. Você pode, inclusive, fazer o download desse material nos sites da FEEGO e da FEB, né, Denise? Da FEB. Na FEB também tem, na Federação Espírita Brasileira e na FEEGO. E também pode fazer a compra pela loja virtual, né, da FEEGO. É só entrar ali e já fazer o seu pedido, ou então baixar para quem gosta de ler o livro virtual, né? Mas aquela que gosta de anotar e escrever do lado, aí tem que ser o livro físico, que também pode entrar lá na livraria FEEGO e adquirir. Mas, como sempre, todo mundo já sabe, não está só nós dois aqui hoje sozinhos, não, né, Maxwell? Nós temos a nossa facilitadora da noite, que vamos apresentá-la para chamar a nossa facilitadora, que é carioca. Ela é presidente da GESEB, que é o Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípides Barçanufo, a nossa Milena Cóssio. Boa noite, Milena, seja bem-vinda. Boa noite, Denise, boa noite, Maxwell, boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Eu já estava aqui enquanto vocês falavam, né, no início, enquanto nós tínhamos a apresentação inicial, eu já estava me familiarizando com amigos que nós já estamos fazendo no chat, porque desde domingo a gente vem convivendo, vem trocando informação, vem fazendo amizade, porque é uma das finalidades do nosso encontro também, a convivência. Então, muito boa noite a todos. E é engraçado, é como você fala, a gente já vem adquirindo, como foi a Claudina, a Lili Fará, a Maiara, são todas que participam das nossas lives, dos nossos estudos, e a gente vai ali, então, também adquirindo conhecimento também das pessoas que estão junto conosco, né? Vamos fazendo amizades, reencontrando amigos. Reencontrando amigos, com toda certeza. Exato. Olha, a participação do Miguel Campos, né, desejando boa noite para todos. Ele é de São Paulo. É isso aí, a Solange. A Solange também está sempre conosco.
Solange, Olha aí amiga a querida. Claudina. A Claudina também, que está sempre conosco nas lives. Boa noite, Claudina. Seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos a esse. Ó, a Juscelia está falando. Ó, a Denise, a outra está vindo Angra dos Reis. A Nazaré. Vamos lá para mais um movimento maravilhoso. Sim. Ó, a Cristiane está em Manaus, gente. Enfim, estamos com o Brasil inteiro nos assistindo, né? Olha, ô Denise, Caiponha. Realmente o Brasil todo está assistindo e a gente pode aumentar essa audiência. E a gente convida a todos vocês que estão acompanhando aí agora. Se você está acompanhando pelo Facebook, compartilhe essa live com os seus amigos. Se você está acompanhando pelo YouTube, seja do YouTube da FEEGO, o YouTube dos nossos parceiros, compartilhe também. Deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda essa live para mais pessoas na plataforma. E você pode também compartilhar nos grupos de WhatsApp. Eu já fiz isso, viu? Já mandei nos grupos de WhatsApp aqui, convidando os meus amigos para acompanhar essa live. Eu também fiz a mesma coisa. E Maxwell, a gente não pode esquecer, nesse momento, eu sempre me lembro daquela frase de Emmanuel, quando ele diz que a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então, neste momento de live, também é o momento de se praticar a caridade, divulgando a doutrina através desse compartilhamento que a gente faz das nossas lives, né? E aí sim a gente pratica também a caridade. Mas antes, então, da gente passar a palavra para a Milena, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento e nosso coração ao nosso Mestre Jesus, rogando o auxílio para que possamos compreender o estudo dessa noite, para que possamos, assim, melhor servir. Jesus amado, induze-nos à prática do seu entendimento dessas suas lições, nos tornando espíritos melhores a cada dia. Permanecemos em ti, Senhor, tanto quanto permanece conosco. Sê conosco nessa noite, nos ampare e nos auxilie. Que assim seja. Que assim seja. Milena, daqui a pouco a gente retorna já com os questionamentos dos nossos amigos internautas. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, amigos. É isso aí, Milena. Então você está com a palavra, meus irmãos. Vamos acompanhar, ouvir a Milena Costa falando aí do livro Céu e Inferno. Serão 10 semanas estudando este livro. Todas as quintas-feiras, às 21h30. Já marque aí na sua agenda, né, Denise? Tem que marcar para não se esquecer. Para poder acompanhar direitinho o estudo. Isso mesmo. Enquanto a Milena fala, você pode preparar a sua pergunta, viu? Porque no final, a Milena vai responder aí aos questionamentos de vocês que estão acompanhando. Então, com vocês, Milena Cóssio. Até daqui a pouco. Até. Muito boa noite, então, a todos os irmãos, a todas as irmãs que nessa noite, Brasil afora e até mesmo fora do Brasil, nos acompanham. Nós estamos juntos numa só corrente essa que a Federação Espírita de Goiás nos proporcionou ao longo, né, dessa semana, e eu, como falei no início, vim acompanhando cada encontro, né, o seu primeiro encontro no domingo, segunda, terça, quarta, e hoje estamos aqui, na quinta-feira, para conhecermos, iniciarmos, né? Comece pelo começo, a obra O Céu e o Inferno. Lembrando que amanhã nós temos o fechamento do ciclo da primeira semana com a obra O Livro dos Espíritos. Amigos, eu começo o nosso encontro de hoje fazendo um alerta, exatamente para isso que os amigos Maxwell e Denise fizeram nesse finalzinho, antes de passar a palavra para nós. Que nós possamos refletir sobre cada palavra, sobre cada frase do nosso estudo de hoje, que é apenas o primeiro de uma série de 10 encontros, e que nós possamos fazer reflexões, possamos perguntar, não apenas perguntar aqui no nosso chat, mas as principais perguntas, que são as perguntas íntimas que nós fazemos para nós mesmos.
A qualidade da nossa pergunta fala muito do que nós desejamos, dos anseios que nós possuímos. E nós vamos observar que toda a dinâmica do nosso encontro, como tem sido desde o início, ela é repleta de perguntas. Porque muito mais importante do que a resposta é a pergunta que nós fazemos. Porque expressa, demonstra o nosso estado de espírito, o nosso desejo, o nosso pensar. Eu não diria o grau evolutivo, porque não se trata de uma competição entre quem está mais evoluído ou menos evoluído, mas é uma reflexão de como nós estamos hoje em relação a ontem, e já uma projeção de como estaremos amanhã em relação ao hoje. Ou seja, não se trata de uma comparação entre irmãos, mas de uma comparação entre o nosso hoje em relação ao ontem e a projeção do amanhã em relação ao hoje, no processo da nossa evolução em espírito. Então, que nós possamos fazer perguntas, sim, que possamos conversar, sim. E eu observei ao longo da semana o quanto o nosso chat é uma verdadeira sala de uma casa espírita, de um templo religioso, no sentido de aonde todos nós, nesse ponto que é o ponto virtual, temos uma única procura, temos uma única busca nessa noite, que é a busca pela lei divina. É a busca pela aproximação com o nosso Mestre Jesus, o guia e modelo que Deus nos forneceu, para que pudéssemos ter o nosso caminho sendo orientado e que pudéssemos caminhar com mais segurança e, por conseguinte, com menos erros. Então eu inicio o nosso encontro de hoje com uma história que a filosofia vai trazer para nós. Nós vamos observar que o céu e o inferno, o livro, a obra, ela vai trazer muito isso para a gente ao longo dos nossos encontros. Reflexões a respeito da evolução do nosso pensamento sobre a nossa vida material, humana, e o mais além, a vida em espírito. Então nós vamos filosofar, nós vamos refletir, nós vamos começar pelo começo. Então a filosofia vai trazer para nós uma história que diz assim: um sábio professor, e aí eu não vou elencar o nome do professor. O importante na noite de hoje é a essência da história. Um sábio professor um dia foi questionado por um aluno. Professor, mestre, como saber a hora exata em que a noite acabou e o dia começou? Seus colegas, então, ouvindo a pergunta, somos nós aqui no chat, ouvindo a pergunta de um amigo, ensaiamos respostas. E aí os colegas começaram a ensaiar as respostas à pergunta: como saber a hora exata em que a noite terminou e o dia começou? Um dos colegas então responde: ora, quando se pode distinguir um cão de uma ovelha, o dia começou. E um outro amigo então também ensaia uma resposta: quando podemos distinguir um damasqueiro de uma ameixeira, temos a certeza de que o dia começou. E assim os palpites se multiplicavam, o chat se movimentava, as conversas aconteciam, e o professor, o mestre, está em silêncio, apenas observando as respostas. Num determinado momento, então, o professor, tomando a palavra, disse: o dia só começará quando cada um de nós for capaz de reconhecer como um irmão o rosto de cada desconhecido. Até lá, continuaremos a viver na noite. Essa breve história da filosofia vai nos ajudar numa conexão com uma história que é muito maior, muito superior e que fala aos nossos corações todos os dias. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25 e seguintes. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós não vamos falar sobre isso, meus irmãos. Não é sobre isso que a obra O Céu e o Inferno falará para cada um de nós ao longo de cada encontro?
Um doutor da lei, tentando testar, provar Jesus, se aproxima do mestre e pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus silencia. Jesus não responde de imediato, porque mais importante do que a resposta é o estado de espírito que está por trás da pergunta. Jesus olha para o doutor da lei, reflete, percebe o seu estado de espírito e responde, para nossa surpresa, com outras duas perguntas. Jesus então responde para ele: o que está escrito na lei? Como a lês? Como você lê? O que está escrito na lei? Como você lê? O que está escrito nas obras espíritas, às quais temos acesso? Como nós fazemos a leitura? Qual é o nosso estado, a nossa vontade? Qual é o grau de receptividade a cada palavra presente em cada obra que nós temos acesso e temos a possibilidade de estudo? Então, o doutor da lei pergunta para Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? Como a lês? E então, de imediato, sem nem pensar, aquilo já estava no sangue, já estava na sua mente. O doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A noite só terminará quando nós formos capazes de reconhecer no rosto de cada desconhecido o rosto de um irmão. Porque diz a lei maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. O que nós queremos dizer com essa passagem do Evangelho, refletir com essa passagem do Evangelho de Jesus, que em seguida, após essa pergunta, resposta, essa fala inicial entre Jesus e o doutor da lei, Jesus nos ensina a parábola do bom samaritano. O que nós queremos é refletir sobre a grandiosa possibilidade que nós temos nessa noite, nessa introdução, nessa nossa conversa inicial. Antes de entrarmos na apresentação propriamente dita da obra, nós precisamos saber por que nós estamos aqui. Por que nós acompanhamos os encontros desde o domingo? Por que o chamado da Federação Espírita de Goiás bateu tão forte no nosso coração? É porque talvez nós estejamos recordando que nós estamos numa grandiosa escola da evolução em espírito. Nós fomos abrigados nesta escola fabulosa, construída em cada detalhe há bilhões e bilhões de anos pelo grande diretor, que é Jesus, nosso Mestre, que muito antes de nós pensarmos na nossa existência ou refletirmos sobre a nossa condição espiritual, ele já pensava em nós. E graças a esse grandioso diretor que recebeu das mãos do Criador a incumbência de conduzir a cada um de nós no processo evolutivo, nós tivemos, chegando às nossas vidas, inúmeros professores que em nenhum momento abdicaram da missão grandiosa de ensinar, de transferir conhecimento. Dentre eles, o nosso amado professor codificador Allan Kardec. Então, se nós estamos aqui, a partir da misericórdia divina, que nos permite a possibilidade da convivência, dos relacionamentos, numa escola toda preparada e toda pronta, chamada Planeta Terra, é por isso que o chamado da Federação Espírita de Goiás bateu tão forte ao nosso coração. Porque num determinado momento nós percebemos o tamanho do amor que nos rodeia. A tão grandiosa nuvem de testemunhas, conforme nos fala Paulo de Tarso. Essa nuvem de testemunhas de inúmeros professores que nos aguardam nas inúmeras salas da vida para nos conduzirem no caminho do amor, da perfeição moral, da evolução,
da reconexão com o Criador, tendo por diretor dessa escola grandiosa Jesus, nosso Mestre. Então, quando nós recebemos o chamado para estarmos aqui em encontros como esse, de estudo e de experimentação, porque ao mesmo tempo em que vamos estudar a obra, nós vamos nos experimentar. E não apenas na percepção de espíritos, porque não é a intenção uma reunião mediúnica online. Nós já começamos a estudar o livro dos médiuns ontem, nós já percebemos a seriedade da comunicação com os espíritos. Ao longo do estudo do céu e inferno, nós vamos observar um pouquinho disso também, embora seja um tema basicamente englobado pelo livro dos médiuns. A experimentação que o codificador nos fala é saber como cada passagem do Evangelho, cada passagem de O Livro dos Espíritos, cada passagem de O Céu e o Inferno age e interage no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa essência. Então, quando eu recebi o chamado para estar aqui nessa noite, e como foi com cada um dos irmãos que recebeu o link e que foi chamado para essa reunião, eu, em especial, me recordei de uma passagem do Evangelho que fala do amor de Jesus por todos nós. Quando ele diz assim, em João, capítulo 15, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Não é como eu vos amei, é como eu vos amo, porque o Cristo e o seu amor permanecem conosco, como a nossa querida amiga Denise falou na sua prece, que nós possamos estar em Jesus, assim como o Mestre está em cada um de nós, todos os dias. Pode ser que a gente não se dê conta, pode ser que na maior parte do nosso tempo nós não permitamos essa conexão, mas Ele está conectado e nos conhece pelo nome. Porque o pastor reconhece cada ovelha sua pelo nome. Então, em João, capítulo 15, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. Pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vejam, Jesus nos considera amigos. E ele dá a sua vida, não é no sentido de ter sido crucificado, ter entregue a sua vida material, é muito mais além. Ele dá a sua vida, ele dedica a sua vida por amor a nós. E nós vamos entender por quê. Porque não bastava participar da formação do planeta, não bastava controlar cada detalhe do planeta Terra. Num determinado momento, o diretor visita a sua escola, pessoalmente, presencialmente. E foi quando o Mestre esteve entre nós, encarnado. E ele deu o maior testemunho da vida imortal. Durante toda a sua passagem no planeta Terra, no plano material da Terra, e principalmente nos momentos finais da sua encarnação, quando ele demonstra não apenas o medo do desencarne, o medo da saída, ele demonstra não ter esse medo, mas quando ele demonstra que o seu amor ia muito além de qualquer relação humana e material. Era para todo sempre, era para a eternidade, para a imortalidade. E ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes digo. Já não os chamo servos, e esse é o objetivo de um encontro como o dessa noite. Sairmos da escuridão, do viver baseado em conhecimentos alheios, em muitas vezes equívocos humanos, e encontrarmos a liberdade no pensar, através da reflexão racional e sensibilizada em espírito. Pois o servo não sabe o que faz. Mas vocês eu considero meus amigos, porque tudo que aprendi de meu Pai eu compartilho com cada um. O que nós fazemos nessa noite é aprender com os espíritos que vão trazer as orientações ao longo de cada encontro
e compartilhar com todos os irmãos que estiverem sedentos de conhecimento, todos nós. O que nós recebermos em cada encontro, a partir de hoje eu gostaria de dar uma notícia para os amigos. Nós temos a obrigação de estarmos atentos para compartilharmos com todos os amigos que disserem: ei, compartilha comigo o porquê de você sentir alegria de viver, mesmo diante de um mundo repleto de dor e de tanta prova e de tanta expiação ainda. Qual a razão da sua confiança? Qual a razão do seu não desespero diante das adversidades da vida? Lembremos da frase de Jesus: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que pudessem dar frutos, para que o fruto permanecesse, a fim de que o Pai lhes concedesse o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí, em João, capítulo 14, Jesus vai nos dizer e vai profetizar, vai trazer a visão do amanhã, que para todos nós é o hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, conforme a pergunta que foi feita no nosso encontro ao longo da semana. Quem é o Espírito de verdade? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E não é que em 1857 chegava para a humanidade novamente Jesus, na forma do Consolador prometido por Ele mesmo. O Espírito de verdade chegava para nós através de O Livro dos Espíritos, e a partir de O Livro dos Espíritos, todas as demais obras que nós estamos passando, tendo a oportunidade de estudá-las ao longo da semana e ao longo dos episódios que virão pela frente. No domingo, nós vimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda-feira, nós vimos a Gênese. Na terça, nós vimos a Revista Espírita. Ontem, nós vimos o Livro dos Médiuns. E hoje nós estamos aqui para iniciarmos o estudo do livro O Céu e o Inferno. E não para por aqui. Amanhã nós começamos o Livro dos Espíritos, a porta de entrada do Consolador Prometido, em 1857. Mas vocês perceberam algo ao longo da semana? Que o projeto se chama Comece pelo Começo, certo? E a impressão que a gente tem é que esse título ele chegou porque vamos estudar as obras básicas. Mas as obras básicas são vastíssimas de conhecimento. Será que seria por isso o nome do projeto Comece pelo Começo? Ou seria exatamente porque nós vamos estudar a gênese do Consolador Prometido? O que eu quero dizer não é a obra A Gênese, integrante das 5 obras básicas. Não, é a gênese do Consolador Prometido, a origem do Consolador Prometido. Como o Consolador Prometido chegou para nós? Por isso o projeto Comece pelo Começo. Porque estudar as obras básicas, meus amigos, é se aproximar de Jesus, o grande coordenador do Consolador Prometido. Quando nós dizemos, vamos estudar, começar do começo, estudar a gênese do Consolador Prometido, significa, vamos nos aproximar da origem
do Consolador prometido. E a origem é Jesus. E Jesus é o Espírito que tem o maior reflexo da divindade, da lei divina para todos nós, conforme nos ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, eu gostaria de dizer para os amigos que esse momento não é apenas um momento de estudo, não é apenas um momento de orientação intelectual da doutrina espírita, é um momento de aproximação com o Cristo. É um momento de aproximação com o cristianismo verdadeiro e primitivo. Então, estar aqui nessa noite é um valioso presente concedido pela espiritualidade, pelo Mestre, e como os amigos disseram no início da nossa live, que possamos divulgar. Porque caridade, a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina, Emmanuel nos ensina, é divulgá-la. Mas é o próprio Emmanuel que nos diz o conceito de caridade em uma das suas obras. Caridade é o amor de Jesus em movimento. Então, divulgar todo e qualquer encontro que nos aproxime do Cristo é divulgar o Evangelho de Jesus, é divulgar o amor do Cristo, é divulgar o término da noite e o início do dia. E aí nós vamos, então, na Revista Espírita de 1865, ano de surgimento da obra que será objeto de estudo das quintas-feiras, todas as quintas, às 21h30, nós vamos na Revista Espírita de 1865, onde nós vamos encontrar o primeiro relato de Kardec, apresentando verdadeiramente a obra, o porquê da obra, o porquê do nome da obra, o porquê de toda a importância que a obra tem para o nosso pensar, para o nosso caminhar. Em notas bibliográficas da Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec vai dizer assim, intitulado, entre parênteses, à venda, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, contendo 2 pontos. O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. É importante a gente observar, quando pegarmos a obra O Céu e o Inferno, que nós vamos ter essa obra dividida em 2 partes. A primeira parte, que muitos chamam de parte teórica, eu diria que é a parte filosófica da obra, porque ela nos chama para reflexões a respeito da evolução do nosso pensamento relacionado à vida corpórea e à vida extracorpórea, a vida na matéria e a vida em espírito. Mas o que é belíssimo também na obra é observar o trabalho do codificador, que na sua segunda parte realizou verdadeiras entrevistas, conversas com os espíritos, para que eles dessem o testemunho de todo o pensamento contido na primeira parte. Eis a beleza. E quando estudamos a segunda parte da obra, e nós vamos intercalar muito isso aqui nos nossos encontros, nós vamos trazer o conceito presente na primeira parte e vamos trazer também o testemunho dos espíritos contidos na segunda parte, aonde eles vão dar a sua vivência. Como acontece em movimento aquilo que nós estamos estudando e filosofando na primeira parte. Quando nós observamos o trabalho do codificador, da conversa madura, do querer verdadeiramente descobrir o que há além da matéria, a vivência dos espíritos, o olhar amoroso do codificador para cada experiência, eu gostaria de antecipar para os irmãos que em muitas das revelações e das conversas contidas na segunda parte, nós vamos nos identificar. E talvez aconteça conosco, durante a leitura da obra, verdadeiras sessões mediúnicas no sentido de nós vamos conversar com o nosso íntimo. A partir da história que nós vamos ler,
que nós vamos observar, vamos encontrar as identificações e vamos conversar com a gente num verdadeiro processo de autodoutrinação a partir da vivência que nós vamos observar do nosso próximo. Todos os espíritos que estão ali dentro, independente da classificação de espíritos dada pelo codificador, através da observação da evolução de cada espírito que deu seu testemunho, nós vamos observar ali grandes missionários para cada um de nós. Mesmo que seja um espírito suicida, a dar o seu testemunho, mesmo que seja um espírito errante, até, claro, óbvio, o espírito feliz. Porque todos, para cada um de nós, ocupará a posição de um grandioso missionário, porque eles vão falar para a nossa alma. Porque eles vão abrir o coração e, a partir das suas experiências, nós vamos fazer uma aferição da nossa vida. Só que nós estamos em um tempo, dentro desse tempo da nossa encarnação, aonde, a partir da avaliação, da identificação, nós teremos condições de mudar a rota da nossa caminhada, de alterar trajetórias, de recuperar tempo perdido, ainda nessa encarnação. E graças ao testemunho de cada irmão que abriu a sua experiência, que conversou com o codificador, e graças à sensibilidade e à amorosidade do codificador, em trazer para cada um de nós esses riquíssimos e valiosos testemunhos. Por Allan Kardec. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios a esclarecer o homem sobre o seu destino. A pergunta que nós mais fazemos: o que será de cada um de nós quando, após o processo da chamada morte do corpo físico? O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina aí estão expostos. Vejam como Kardec coloca a posição de O Livro dos Espíritos. Ele é a pedra angular. É a base principal. Todos os princípios estão ali. Mas era necessário lhe dar desenvolvimento, deduzir-lhe todas as consequências e todas as aplicações, à medida que se desdobravam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns nesse momento, em que ele escreve em 1865, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em pontos de vistas especiais. É o que fazemos nesta obra e o que faremos nas demais que virão pela frente. As ideias novas só frutificam, e aí eu gostaria que a gente prestasse muita atenção, para que depois a gente possa conversar, então, nessa introdução, nesse nosso primeiro encontro, onde estamos nos conhecendo e conhecendo um pouquinho da obra. Apenas um pouquinho, é só o pontapé inicial, faz parte do nosso marketing também espírita, para que todos estejam aqui nos próximos encontros. Mas eu gostaria que a gente observasse esse trecho, onde Kardec vai dizer o seguinte: as ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para as receber. Ora, por terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. Vamos tirar do contexto social, vamos tirar do contexto em que a obra foi escrita e todas as barreiras que ela precisava romper, barreiras humanas, porque estava solidificada espiritualmente. Tinha por orientador maior Jesus, o governador planetário. Vamos olhar para o nosso campo, para a nossa terra. Por que eu não li essa obra antes? Por que eu não me tornei espírita antes? O que eu devo fazer a partir de agora do conhecimento adquirido? As ideias novas
só frutificam quando a terra está preparada para receber. E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite, meus amigos. Vamos nos preparar para receber as ideias novas? As sementes, e cuidar dessas sementes e dessa plantação para que a colheita seja abundante? Vamos de todo o coração acompanhar e aproveitar a cada chamado que for feito para cada um de nós, para a aproximação, não apenas com a doutrina espírita, a aproximação com o Consolador prometido, a aproximação com o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A aproximação com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, não saímos da nossa escuridão. Que nós possamos juntos não sermos apenas campos de inteligências precoces. Não é isso. Não é esse o intuito do comece pelo começo. Mas que sejamos campos de sensibilidade para que possamos sentir e perceber o amor de Jesus e de toda a espiritualidade a cada ensinamento proferido. E é esse o exercício que nós faremos ao longo dos nossos encontros aqui, todas as quintas-feiras, no estudo da obra O Céu e o Inferno, que chegou para iluminar as nossas vidas em 1º de agosto de 1865 e fixará morada definitiva nos nossos corações e em cada um de nós em espírito para todo sempre, a partir, com certeza, dos nossos encontros e de toda a nossa caminhada nessa encarnação. Aí agora eu chamo os amigos, Denise e Maxwell, para que a gente então possa interagir com os irmãos que estão conosco no chat. Tá sem microfone, amigo. Já tá funcionando. Sim. Agora foi. Milena, com a sua fala, eu acho que instigou mais ainda a quem está nos assistindo a ver como é que vai ser esse estudo dessa obra, né? Mas nós já temos alguns questionamentos, né? Agora, Milena, essa obra, O Céu e o Inferno, ela, na realidade, acho que ela colocou ao alcance de todos nós esse conhecimento do mecanismo da justiça divina, né? Agora, de certa forma, está em concordância com aquele princípio que a gente conhece, a cada um segundo as suas obras? Totalmente, né, amiga? E amigos, mas não no sentido, é que a obra O Céu e o Inferno, e aí a gente vai observar muito, porque nós temos os capítulos, né, os capítulos destinados exatamente, e até eu faço aqui um parênteses, que é importante a gente falar isso, né, nós temos o capítulo, eu vou falar rapidamente os capítulos, só para que as pessoas comecem a se familiarizar. Então nós temos o porvir e o nada, o temor da morte, eu creio que essa segunda aula aqui seja, né, muito interessante a nível de interação entre nós, aqui todos os amigos no chat. O céu, o inferno, o purgatório. Eu até imagino, eu não olhei as perguntas, mas eu imagino a ansiedade que cria em todos nós, principalmente a questão, céu e inferno, existe? Como é que funciona? E o purgatório nisso tudo? Então vejam, eu mesma já estou fazendo as perguntas que estimulam a nossa reflexão. Doutrina das penas eternas. E aí eu acho que está muito ligada à pergunta que você fez. A cada um segundo as suas obras. Não existe uma punição. Se você tem obras, perfeito. Se você não tem obras, punição eterna. Não existe. É no sentido de, a cada conquista, consciência mais ampliada. A cada virtude, a cada conhecimento, um estado de consciência melhor. Mas aí vejam, eu já estou entrando no que é o céu e o que é o inferno. Outro capítulo que vai falar muito para a gente, que tem muita coisa para a gente conversar. Por isso eu vou até tomar um cuidado com as perguntas, porque dependendo das perguntas a gente já responde tudo hoje, aí não vem para o encontro, a gente não vem para o encontro, né? Mas assim, gente, eu brinco, mas é muito assunto, não tem como a gente esgotar.
Eu até digo assim, que dentro da série toda, da FEEGO, se a gente fosse aprofundar mesmo, teríamos terceiro episódio, como é que a gente fala? Terceira temporada, quarta temporada, quinta temporada. Então nós temos os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, da proibição de evocar os mortos, e aí entra a segunda parte com os testemunhos. Então vejam, tem muito assunto. E está relacionado à pergunta que você fez, a cada um segundo as suas obras. Sim, o céu e o inferno ele vai mostrar para a gente, na prática, como funciona, o que nós fazemos aqui e o porvir. Muito bom, gente. Nós temos bastante estudo pela frente, né? Meu Deus. Denise. Eu imagino que o silêncio que fica aí, Maxwell, é porque o chat está bombando. Aí vocês estão assim, olham o chat. Olha só, Milena, que maravilha de explanação. A gente poderia ficar aqui acompanhando você falar por muito mais tempo, viu? Mas agora nós vamos ouvir você respondendo as perguntas dos nossos amigos que estão em casa. Então você que está em casa pode mandar sua pergunta acerca desse tema, o céu e o inferno. Tem alguma dúvida? Manda aí no chat. Manda essa pergunta para a Milena, que ela está doidinha para responder essas perguntas. Tivemos uma lá no começo, Milena. Vamos voltar aqui, né? Lá no começo, vamos encontrar a nossa irmã que fez a pergunta aqui, a Maiara Balbé. A Maiara Balbé perguntou assim, por que Kardec escolheu para essa obra o nome Céu e o Inferno? Maiara, você sabe que eu acabei lendo aqui, né? Agora você fez essa pergunta, é porque você fez no início a pergunta, mas muito boa a sua pergunta. Se a gente observar, olha só, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, Kardec diz, o codificador diz assim, o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Qual era o mundo naquele momento? O mundo naquele momento era um mundo repleto ainda das ideias medievais. Então a gente precisa entender que, por exemplo, um pouco depois, nós tivemos a obra de A Divina Comédia. E na Divina Comédia, como é que o céu e o inferno eram retratados? As pessoas tinham muito essa imagem. Então, o codificador diz assim, o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Qual era o objetivo? Desfazer todos os mitos existentes ao redor desse tema. Então, vocês concordam comigo que se a gente hoje, que já tem uma vaga ideia de todo o complexo de ensinos da doutrina espírita, eu digo vaga ideia, porque perto de tudo que a gente tem para conhecer pela frente, o nosso conhecimento ainda é assim. Mas isso, ao invés de diminuir a gente, isso causa vamos dizer assim, uma vontade maior, um desejo de conhecer cada vez mais. Se hoje a gente olha para a obra e vê o título O Céu e o Inferno, e ela já traz para a gente uma curiosidade, imaginemos em um mundo onde tudo era mito, onde as ideias pré-concebidas eram muito fortes, e as pessoas eram sedentas de conhecer um Deus que não era um Deus punitivo, mas um Deus amoroso. Então, o objetivo com esse título é justamente instigar a curiosidade e atrair as pessoas e deixar muito claro o objetivo, o que Kardec queria explicar, o que os espíritos queriam trazer, a nossa realidade no pós-vida material. Existe o céu? Existe o chamado inferno? Então, acredito que seja nesse sentido, e claro, conforme o próprio codificador coloca na Revista Espírita. Eu acho também que é muito trouxe muito como o Espiritismo encara o céu e o inferno, porque a partir da doutrina, né, da codificação, é que a gente pôde ver realmente o que é o céu e o que é o inferno, quer dizer, clareou mais, né? Então ele encarou realmente o que era o céu e o inferno, né? Tanto é que nessa obra a gente sabe muito bem, né? Exato, como disse a irmã que colocou aqui agora, desmistificar. Desmistificação do cunho religioso de punição. Exato. Tem mais pergunta, Denise? Tem mais perguntas aí? Temos mais uma pergunta que também é da Maiara. Cadê a pergunta da Maiara? Veio também logo depois. A Maiara já entrou
Já fazendo um monte de pergunta. Cadê a segunda pergunta da Mayara? Enquanto você encontra a pergunta da Mayara, Aqui, a ó. Ivan... Achou. Por que Kardec escolheu para essa obra? Ah, não, essa já foi. Não, essa foi a pergunta. Essa foi a pergunta. Tem aqui, ó. Para vocês, qual é o principal objetivo dessa obra? Acho que a gente falou um pouquinho também, Mayara. O principal objetivo é desmistificar. Não, eu não diria a questão somente o céu e o inferno, mas consolidar o entendimento da imortalidade da alma. Trazer para nós, porque nós é como se nós passamos por vários estágios de entendimento. E é importante que o espírita se perceba e seja indulgente com ele mesmo, de entender que faz parte da nossa evolução enquanto espíritas, dentro da evolução maior, que é a evolução em espírito. Ou seja, num primeiro momento, nós temos muito a questão do eu estou me preparando hoje para algo que vem amanhã, quando da chamada morte. Uhum. E o céu e o inferno vem dizer para a gente, a obra, como o livro dos Espíritos inicia dizendo que não existe fragmentação do processo evolutivo. A vida é uma só. Mas aí deixa eu fazer essa correção, porque se pegar só esse trecho, vai parecer que eu estou falando contrário à doutrina espírita. A vida é uma só, é a vida em espírito. Num determinado momento, nós estamos aqui, assumindo esse uniforme que está aparecendo na tela, esse corpo físico. Então, não existe eu viver de um jeito hoje para colher algo amanhã. A obra vem dizer para a gente, viva hoje da mesma forma como você pretende viver amanhã. Uhum. E seja hoje melhor do que você foi ontem. E seja amanhã melhor do que você foi hoje, independente se você está na matéria ou fora dela. A única diferença é que na matéria a gente consegue esconder algumas coisas, principalmente o nosso pensamento. Quando nós estamos fora da matéria, o nosso pensamento é visível. Porque o nosso estado de espírito, que é o chamado céu ou inferno, ele fica visível e é a nossa realidade. Querem ver? Eu posso estar aqui sentada calmamente, tranquila, mas ter vivido um dia no inferno. A gente vai aprender isso ao longo dos nossos encontros. O inferno mental e espiritual. Mas aparentemente eu pareço uma pessoa tranquila. Mas se eu desencarnasse hoje, qual seria a minha condição? Então, sob a minha visão, a obra ela vem explicar que nós precisamos viver de acordo com a lei, independente se estamos aqui ou no mais além, ou na vida em espírito, porque a vida é uma só. É sempre em espírito. Uma hora com corpo físico, outra hora sem corpo físico. Sim. E o interessante é que a gente também pode dizer, né, a Milena, que há uma solidariedade entre os dois planos, né? Porque ora a gente está lá, ora nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, mas há essa solidariedade, né? E eu acho que o objetivo também, muito da obra, é justamente nos trazer que há possibilidade e tem essa solidariedade, né? Principalmente no que se refere a céu e inferno. Isso mesmo. Olha, gente, nós estamos chegando aí a uma hora de programa. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Tem algumas perguntas ainda, a gente vai esticar um pouquinho, tá bom? Ô Milena, olha só. O Adélcio Lages, ele disse assim, ó. A primeira parte do livro é bastante teórica. Eu gosto bastante da segunda parte, que vem recheada de exemplos. Ele está nos acompanhando de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Eu já aproveito e trago para a tela a participação da nossa querida Ivana Raiski, né, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Que alegria tê-la por aqui, Ivana. E ela pergunta assim, Milena, que tipo de espíritos oferecem suas experiências na segunda parte? Mais céu ou mais inferno? Olha, a gente vai encontrar uma identificação maior com espíritos realmente que vivem dificuldades semelhantes à nossa. Primeiro, antes de eu responder, deixa eu mandar um abraço bem grande para a Ivana e agradecer, né, o convite da Federação Espírita na pessoa da Ivana.
amiga muito amada, mas eu acho que isso é unânime aqui, né, gente? Então eu falo Sim, por vocês também. também. Com certeza. Então nós vamos encontrar assim, a primeira parte da segunda parte, nós vamos encontrar os espíritos felizes. Mas a partir dos espíritos felizes, aí nós vamos então aprofundando e descendo, começar pelo começo com Kardec e com Jesus, isso mesmo, né, amiga? E gratidão por a gente estar aqui. E nós vamos começar então na segunda parte com os espíritos felizes. E na minha visão, eu entendo que a organização, gente, nada com codificador é o acaso. Tudo tem um porquê. Então, a gente pensar que, por que o codificador começa justamente com os espíritos felizes? Quando a gente começa a ler os primeiros relatos, a gente vai ganhando, vai enchendo o nosso coração de ânimo e vai observando aquilo que a gente ainda não é, mas o que vamos ser em algum momento. E vamos nos aproximar. A partir dali, nós vamos para os espíritos medianos, vamos encontrar os suicidas, vamos encontrar espíritos em extremo sofrimento. Então, a maior parte dele, nós vamos encontrar semelhantes, porque nós vivemos situações semelhantes. Eu vou trazer um relato que não é propriamente do livro Céu e Inferno, me perdoem a indisciplina, mas um dos livros espíritas que muito me tocou foi o Memórias de um Suicida. E é muito interessante porque na obra, muitos irmãos que fazem o estudo, e os irmãos vão perceber isso no livro, na obra O Céu e o Inferno, principalmente na parte, né, já que nós estamos falando de Memórias de um Suicida, a parte dos suicidas. Muitos irmãos relatam assim, eu não aguentei fazer a leitura da primeira parte porque era muito forte. E então, eu comecei a fazer o estudo da obra tentando entender por que a gente tem uma dificuldade em observar o sofrimento do outro, em observar os detalhes. Isso vai acontecer no Céu e Inferno. E aí a gente descobre que é porque em muitos momentos nós encontramos identificação. Então, na obra, nós vamos encontrar a identificação, em especial com os espíritos sofredores, e vamos acender uma luzinha de alerta para que nós possamos desfazer verdadeiros infernos, verdadeiros umbrais, nos quais nós nos colocamos ao longo do nosso dia a dia. Então, eu creio que a importância... Primeiro, Kardec coloca o referencial da onde nós precisamos chegar. E depois ele vai colocando a identificação dos espíritos, a maior parte em sofrimento, relacionadas e conectados a cada um de nós nas nossas experiências. Muito interessante essa pergunta, e a gente vai refletir bastante sobre os casos que estão na segunda parte. Muito bom, que vem justamente para ansioso, nos viu? instruir, né? Eu também. Esse estudo vai ser realmente... Porque, fora essa identificação também, Milena, que a gente vai ter, e com certeza, traz muito também para nos instruir, né? Porque a gente já tem noção, eu acho que Kardec já colocou essa segunda parte justamente para isso, para nos instruir, assim, olha, é isso aí que acontece após a morte, né? Quer dizer, E é a gente vê que grandiosa a maneira, realmente né? o caminho que a gente tem que tomar, né? Sim. E é grandiosa a maneira como ele vai dialogar com a gente através dos exemplos alheios, mas que falam muito ao nosso coração, porque fala muito das nossas experiências. Olha, gente, temos que agradecer a participação do público intensa. Um abraço para Nazaré Alves, Lopes Diniz, Nazaré Diniz, a Ivana Reis, que muito bom lembrarmos do livro Memórias de um Suicida. Em minha opinião, uma das mais importantes obras da literatura espírita. Ivana Reis. Com certeza. Olha, o Marcos Dantas, de Natal, Rio Grande do Norte, um abraço, que legal. Milena, tem algumas perguntas? A Tunísia Cordeiro pergunta aqui, eu posso começar a leitura pela segunda parte? Prejudicaria o meu entendimento? Não, não prejudicaria. Eu acho assim, pode ser que em alguns momentos, alguns conceitos você precise recorrer à primeira parte. Mas eu sou da opinião que vamos nos aproximar da maneira didática e pedagógica com a qual nós mais nos afinizemos. Então, se a gente sente a vontade e a curiosidade de nos aproximarmos da obra
pelos relatos, naturalmente, a cada relato que a irmã for observando e tiver alguma dúvida da maneira como foi conduzida a conversa, da maneira como o espírito se pronunciou, você vai se socorrer da primeira parte. Então, é um bom caminho. E pode ser que em algum momento você sinta assim, peraí, eu vou deixar os relatos um pouquinho, vou ler toda a primeira parte, que não é grande, não é extensa. A maior parte, meus amigos, é a segunda parte. É a parte mais extensa da obra. Então, assim, como a gente faria em colégio quando nós éramos, né, menores, professora, o livro é fininho ou é grossinho? Então, a primeira parte ela é mais resumida, mais sucinta, né? Então, a gente pode começar pelos relatos, vamos nos emocionar muito com os relatos, vamos refletir, e se em algum momento, óbvio, existir a dificuldade, aí você se socorre da primeira parte. Naturalmente, você vai chegar na primeira parte. Muito bom. Ô, Denise, nós temos um irmão participando aqui conosco, é o Marcelo Pacanaro, e nós temos que acolhê-lo nesse momento. Ele está dizendo assim, ó, eu estou passando por dificuldade, eu perdi o emprego e estou com vontade de me suicidar. Então, vou passar aí a palavra para a Milene, para a Denise, para atender esse nosso irmão Marcelo Pacanaro. Meu irmão, é óbvio que a gente não tem como entrar... Denise, você prefere começar sem problema, amiga? Você ia falar? Não. Você é pode óbvio que a gente... começar, depois eu entro. Depois eu falo, tá? Isso, é óbvio. É óbvio que a gente, à distância, não consegue dimensionar o tamanho da sua dor nesse momento pela aflição que você vive. Mas se tem uma coisa que a gente consegue dimensionar pela convicção, pela fé que nós temos a partir do que nós aprendemos e sensibilizamos com a doutrina, é que não importa o tamanho da dor humana ou da dor física que você viva, ela nunca será maior do que a dor da realidade de um espírito que comete o suicídio e que, ao se deparar com a sua realidade fora da matéria, ele percebe que ele não acabou com a sua dor física. Muito pelo contrário, ela aumentou pelo drama de consciência que nós vivemos em espírito ao perceber que nós colocamos fim à oportunidade de evolução que nos foi concedida pelo Criador. Então agora fala a Milena, não fala propriamente alguém que está estudando o Espiritismo, fala a Milena que se solidariza com a sua dor, assim como os inúmeros irmãos que estão aqui nessa noite e que talvez vivam a mesma dor. Não cometa o suicídio, porque a realidade em espírito, ela vai ser muito mais dolorosa do que qualquer dor física, por maior que você julgue que seja. E pode ser, meu irmão, como todos os relatos que nós vemos, em muitas e muitas obras, que no dia seguinte o seu problema fosse ser resolvido. E hoje, nós que estamos aqui e nos solidarizamos com você, nos colocamos à disposição para saber como nós podemos te ajudar. Como nós podemos chegar até você? E aí eu vou dar uma dica. Ousando, né? É óbvio, não somos os responsáveis pela federação, mas aí eu peço a permissão da Ivana, nossa amiga querida e condutora da federação, os meios de comunicação e de contato com a federação, seja através aqui do chat, seja através de mensagem no Facebook em privado, para que nós possamos saber como chegar até você e te auxiliar, à luz da doutrina espírita, à luz também do relacionamento humano e material. Mas o suicídio nunca será a melhor saída. Aliás, é a pior saída, porque traz muita dor e muito sofrimento para quem o comete. É bem isso que você falou, Milena, mas eu acho também uma coisa, Marcelo, estamos todos no mesmo barco. Dificuldade, todos nós estamos passando, seja ela financeira, de saúde, familiar, todos nós temos as nossas dificuldades. Mas nesse momento, eu acho que o mais importante é você ter a fé, é você se unir, é você buscar principalmente a ajuda do seu anjo da guarda. Porque todos nós temos ao nosso lado, à nossa disposição, um anjo guardião, um mentor espiritual. A ele você tem que recorrer
peça ajuda. Peça a ele para tirar esse sentimento, essa sua vontade. Você tem que ter esta fé firme de que essa, como a Milena falou, não é a saída ideal, porque você vai encontrar um sofrimento muito maior. Então, agarre-se à oração. Peça a Jesus um esclarecimento. Peça a Jesus para que ele te dê força para enfrentar o que você está enfrentando, né? E principalmente, foi o que eu falei, entre em contato com o seu anjo guardião. E como é que é feita isso? Como é que eu faço? Já teve até uma pergunta aqui também. Como eu faço para entrar em contato com o meu anjo guardião? Como é que eu faço? É através do pensamento. É através da oração. Então, cada vez que você ora, você pede, que você roga, ele está ali do seu lado. Pare, silencie, e ele vai falar com você através do pensamento, através do sentimento que ele toca o nosso coração. Então, a partir do momento em que você, por mais que esteja difícil a situação, que você pare para silenciar, é aí que entra o contato com ele, através da oração. Então, faça isso, Marcelo. Peça ajuda a Jesus, porque, como a Milena disse, e eu falei na prece inicial, ele está conosco, assim como nós temos que estar com ele. Como é estar com Jesus? É através da oração. Então, peça ajuda ao Mestre Jesus e ao seu anjo guardião. E, obviamente, como a Milena falou, entre em contato com a federação. Também vai ser de grande valia essa ajuda. Isso mesmo, Marcelo. Muitos amigos estão acompanhando, estão mandando mensagem para você, viu, Marcelo? O exemplo da Maria do Céu Ferreira, né? Marcelo, meu irmão, irei orar por ti todos os dias, tudo passa. Você pode estar acompanhando aí no chat, Marcelo. Receba o nosso abraço fraterno. Já estamos aqui pegando o contato do atendimento fraterno da FEG, vamos colocar aqui para você, tá bom, meu irmão? E digo mais aí para o Marcelo. Marcelo é um convidado especial e nós esperamos ele todos os dias de live para conversarmos aqui no chat, para trocarmos informação dos estudos. Então, hoje, Marcelo, quando encerrar a live, você já tem uma agenda. Amanhã nós estaremos aqui e tenho certeza que nós vamos perguntar no chat. Marcelo, você está aqui acompanhando a live hoje? Vamos debater o tema, vamos conversar, como é que você está? Então, passou a ser um integrante muito importante do nosso grupo de estudos. E lembrando que tudo passa, né, Marcelo? A dificuldade de hoje, a solução está no amanhã. É só a gente ter fé e confiança no nosso Pai Criador, porque Ele não nos desampara nunca. E como a Milena falou na fala dela, né, na hora que ela estava falando sobre a obra, não tem uma ovelha que vai ficar desgarrada. Então, é um sofrimento momentâneo, uma dificuldade que passa. É só você dar tempo ao tempo, mas com firmeza de fé e com firmeza na oração. E como a Milena falou, amanhã a gente aguarda, no domingo a gente te aguarda, na segunda, todos os dias aqui, às 21h30, nós estaremos falando sobre uma das obras da codificação. Exato. E isso mesmo, Marcelo, está na tela aí o link para o atendimento fraterno. Nós mandamos também pelo chat, você pode clicar. É claro que esse link também vale para todo mundo que precisa desse atendimento. A FEG oferece gratuitamente, de forma sigilosa, este atendimento fraterno. Acesse o link para ter acesso a esse atendimento. E olha ali o que nos fala a nossa amiga Lili Fará. Marcelo, eu também estive este pensamento e me apeguei a Jesus, a oração, e venci através da fé. Tudo passa. Quer dizer, então você vê que, Marcelo, você não está sozinho. Muito bem, meus irmãos. Olha só, nós então já atingimos os nossos 15 minutinhos de tolerância, já são 22h45. Fica o convite para o Marcelo e para todos vocês acompanharem as lives. Comece pelo começo, todos os dias, na verdade é de domingo a sexta-feira, né? Às 21h30 aqui no YouTube da FEEGO, nos nossos canais parceiros. Milena, então agora eu passo a palavra para você, para suas considerações finais e convidar os nossos irmãos para
estar participando sempre. Amigos, eu acho que a partir de tudo que nós conversamos, da troca de experiências que nós vimos dos irmãos, não apenas do Marcelo, mas dos demais irmãos, nós observamos a seriedade e a grandiosidade desse momento de encontro. É momento de estudo, é momento de sensibilizarmos, de experimentarmos, é momento de nos relacionarmos, de juntos consolidarmos a nossa fé, de juntos refletirmos sobre questões que não são só questões filosóficas, filosofia humana, mas é a filosofia do espírito, de refletirmos sobre o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que nos espera além da matéria. Então, de todo o coração, o convite fica para todos os irmãos que estejamos juntos a cada encontro para refletirmos, para perguntarmos, para trocarmos experiências. Então, na próxima quinta-feira, iniciamos de fato os estudos e são muitas as reflexões. Todos convidados, todos intimados para que estejamos aqui a cada dia da semana. Tá bom? Um beijo grande no coração de todos os irmãos. Denise, minha querida. E, Maxwell, amanhã nós temos que live amanhã, Maxwell? O Livro dos Espíritos, Denise, às 21h30. Livro dos Espíritos. Exatamente. Então, amanhã o nosso encontro aqui pelo chat vai ser às 21h30 com o Livro dos Espíritos. Olha aí a Fran Arte perguntando a que horas começa, né? 21h30. Às 21h30, todas as lives. De domingo a sexta-feira. Aí estaremos aqui com cada dia da semana uma obra diferente para a gente estudar. Bom, eu também agradeço a Milena, obrigada, Maxwell, aos nossos amigos que participaram, a FEEGO, que nos acolheu, que nos deu essa oportunidade, que produziu toda essa nossa série Comece pelo Começo. Muito bem, pessoal. Então, o Marcelo, né, ele é de Ferraz de Vasconcelos. O nosso irmão Jailson Carlos propõe aí que a gente faça uma prece juntos pelo Marcelo. Faremos sim, viu, meu irmão? Agora nós vamos para a nossa prece final. A nossa prece final é em forma de poema. Então, este poema já é a prece final. Vamos unir os nossos pensamentos em benefício de todos aqueles que necessitam, em especial do nosso irmão, nosso agora amigo, Marcelo. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Vamos então com o poema que já será a nossa prece. Tchau, Denise. Tchau, Milena. Que Deus nos abençoe. Tchau, amigos de casa. Até amanhã. Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor.